ver, né? Mas vocês não estavam todos. Está ligado no microfone? Eu acho que tá, não tá? Ah, o botão. Tá. Botão, espacinho. Tá bom? Baixinho. Mas eu acho que nem precisa. Eu estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô. Então não precisa. Som. Ei. Depois, eu só quero o nome desse louvor, que esse louvor bota a gente para cima. É, mas Eu tem não que gosto de ser, louvor né, de- meu irmão? Eu não gosto de louvor que coloca a gente para baixo, não. Eu gosto de falar com o Eu estilo passo para do cima. Senhor, eu passo do Senhor. E fácil de aprender, fácil de cantar. É fácil de aprender. Até que as crianças amam. Agora tem louvor que eu não consigo, não. Então, hoje a nossa mensagem que veio de Deus é o preço da incredulidade. Infelizmente, Tá bom, então. nós temos que falar sobre incredulidade. Por que que nós temos que falar sobre incredulidade? Porque somos incrédulos. Sim, concordo. Porque não temos a fé que deveríamos ter. Por tudo que nós já passamos nessa vida, eu tenho certeza que cada um de vocês, eu, todos os filhos de Deus, já passaram por provas com Ele, né? E já também receberam benevolências dele, Sim. respostas de oração, e ainda assim não confiamos nesse Deus como devíamos confiar. Por isso nós vamos ler 2 Reis 7, 1 e 2, por favor. Quando todos acharem, 2 Reis 7, 1 e 2. Amém ou misericórdia? Amém. Então vamos ver. Eliseu prediz a abundância de víveres. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, 2. 2 Reis 7, 2 agora. Verso 2. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém, daí não comerás. Bem, irmãos, é exatamente sobre isso que nós vamos estudar, ou ouvir, né? A mensagem de Deus foi mandada porque necessitamos. Eu sei que vocês são pouquinhos, né? Mas não importa. Se eu estivesse falando apenas com o irmão, Jesus estaria entre nós. Não é isso? Exato. Então, vocês notam nessa resposta do oficial, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Vocês notam um tom de ironia nessas palavras? Pois é. Tipo zombaria, se fosse nos nossos dias, seria desdém, né? Está desdenhando de Deus. E é um pecado mortal. É rejeitar o Espírito Santo. É rejeitar o chamado de Deus. E nós não podemos fazer isso, né, irmão? Vocês estão aqui. Vocês não podem rejeitar o chamado e a mensagem que Deus trouxe para você. Primeiro para mim, né? O senhor sabe. Primeiro é para quem fala que a mensagem vem. Depois é para o outro, para quem vai ser falado. Então, meus queridos, a certeza é
ainda não cremos. Vocês creem nisso? Sim. Pode ter certeza. Mas tem algumas ressalvas. Vamos falar sobre as ressalvas um pouquinho mais para frente. O Senhor ouve e responde nossas orações. O Senhor sempre responde às orações de seus filhos. Mas depende. Vai depender do que você pede, da sua necessidade e para quê, né? Temos tantas falhas, irmãos. Somos míopes. Somos cegos, ó. Somos cegos. Principalmente para ver as coisas de Deus. Somos míopes para ver o futuro. Nós não temos ciência. Nós não temos onisciência. Deus tem, nós não. E por isso que nós temos que confiar nele. Tá certo? Nosso Pai Celestial nos ama e responde nossas orações. Mas Ele só vai dar aquilo para nós se for para o nosso bem. Ele não vai dar nada se nos machucar. Se nossa visão fosse como a dele, nós entenderíamos as respostas dele e o tempo que ele pede. Nós devemos nos apegar à promessa. A promessa de que quando você pede, Deus dá. Mas você tem que saber se o que você está pedindo é importante, é necessário para você e vai te fazer bem. Pois o momento da resposta chegará e receberemos a bênção. Mas é necessário que a gente precise. Entretanto, dizer que sempre toda oração vai ser respondida é presunção. Os motivos já falei. Por isso, não tenha medo de confiar em Deus. Mesmo que não veja a resposta imediata para a sua oração. Apoie-se sobre sua fiel promessa. Vamos ler Mateus 7, 7 a 11. Mateus 7, 7 a 11. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Ao qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que nos pedirem. Portanto, vamos ler o 12. Portanto, o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ora, se essa é a lei para os homens, para Deus, quanto mais para Ele. Então, irmãos, vamos nos apegar a essa promessa que Deus diz, né? Batei e abri-se-vos-á, buscais e achareis, pedi e dá-se-vos-á. Vamos ler agora 2 Reis 6, procure aí, 2 Reis 6, 24 em diante, até 33, eu vou ler com vocês, tá bom? Posso ler? E sucedeu, Samaria é cercada. Prestem atenção. E sucedeu depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria.
E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça do jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas, por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acorde-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, dando, te acudirei eu da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela, esta mulher me disse: dá cá teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Fazemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas dizendo-lhe eu, ao outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos, e escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou os seus vestidos, e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro, sobre a sua carne, e disse: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Esteve então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei de um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homicida mandou tirar-lhe a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura, não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor. Isso é muito pesado, né, irmão? Uma fome em Samaria, onde as mães estavam comendo os filhos umas das outras. Vocês já imaginaram que tipo de fome é esse? E que eu dou o meu bebê para que a outra pessoa coma e eu também vou comer dele? A gente não entende, fica horrorizado, porque isso é eu nem sei o que é uma tragédia, um desespero, uma desgraça. Isso é uma desgraça. Como é que se come uma pessoa, ainda mais o próprio filho? Canibalismo. Canibalismo. Então, meus queridos, certo dia, esse rei estava passando pelo muro de sua própria cidade onde ele morava, né? Seu próprio reino, por assim dizer, e ouviu essas mulheres conversando sobre o canibalismo. E o rei rasgou suas vestes desesperado, né? Porque ele, como rei, que tem que prover o alimento e tal. Mas como a cidade estava cercada, né, pelos inimigos, ele não poderia fazer nada. Eles estavam passando fome, todos eles, inclusive o rei. Estavam praticando canibalismo. A pergunta do rei, né, era essa. Em nossas palavras, por que Deus não intervém? Por que Deus não age? Não é assim que a gente faz? Quando a gente está em dificuldade, o que a gente faz? Ou culpa Deus, ou pede para Ele resolver. A gente comete erros e a gente sofre as consequências, tá certo? Mas a gente nunca se responsabiliza pelas decisões que tomamos. Nós não temos a responsabilidade sobre nossos maus atos. A gente coloca logo na responsabilidade de Deus. Infelizmente, irmão. Não é de se admirar que esse povo, sofrendo uma desgraça tamanha, não colocasse
disse que matará Eliseu, não foi? Vou mandar matar Eliseu. Isso vem de Eliseu. Ora, coitado, Eliseu não tem culpa de nada. Né? E Eliseu ficou como culpado. Mas Deus estava vendo tudo acontecer. Contudo, precisamos viver pela fé. Irmãos, quando a gente tem um problema e a gente não pode solucionar, a gente ora. Quando a gente não pode solucionar o nosso problema, o que a gente faz? Ora, cai do joelho, pede a Deus. Não é assim que a gente faz? A gente ora. Aí, quando a resposta não vem imediatamente, a gente faz o que o rei fez. Culpa alguém, né? A gente não costuma fazer isso, fala a verdade, irmão. Nós sofremos a transferência, né, o mal que Adão viveu. Nós transferimos os nossos pecados para outra pessoa, as nossas culpas. A gente já se livra dizendo assim, a culpa é de alguém, a culpa foi de alguém. A gente sempre procura, a gente nunca diz assim, mas eu fiz isso. Então, essa foi a resposta. Essa é a consequência. A gente realmente não fala assim. A gente logo diz que foi por causa desse ou daquele. Mesmo em casa, né? O marido e a esposa, acontece um negócio com o marido, culpado foi você. Mas eu não fiz isso. Mas eu não fiz aquilo. Acho que o culpado foi você. Entre irmãos é a mesma coisa. Na família isso é muito comum. A gente sempre culpa alguém, né? E esse rei descarregou a ira dele contra Eliseu. Isso é muito perigoso, irmão. Isso é muito perigoso. Porque a gente apenas está saindo do problema. A gente nem está resolvendo, a gente está se desviando da responsabilidade. E esse rei Jorão, ele foi em busca de Eliseu. Quando esse capitão entrou no lugar onde Eliseu estava, ouviu de Eliseu palavras que vocês já ouviram aqui, eu já li, né? Dos versos que lemos anteriormente. O que nos impressiona nesse relato bíblico, irmão, dessa história, são as palavras do oficial, que diz assim: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Isso é perigoso, né? É incredulidade, ironia, zombaria, desprezo por Deus. E a gente faz isso o tempo todo, irmão. A gente não acredita em Deus. A gente não tem muita. Olha o que Deus disse. Olha o que Jesus disse, né? Homem de pouca fé. Em outras palavras, ele estava dizendo: é impossível que isso aconteça. O oficial, porque Eliseu profetizou. E Eliseu responde: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Olha o pecado aí. Então, nós temos que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado. Eu tenho que ter muito cuidado com meus pensamentos. Os meus pensamentos, às vezes, não são só meus, não, irmão. Nós podemos ser instrumentos do mal, ou não? Sim. E, às vezes, o inimigo coloca coisa na nossa cabeça, com a nossa própria voz. Porque quando a gente pensa que está falando a nós mesmo. E, às vezes, não. Às vezes quem está falando dos nossos ouvidos e pega a nossa fala é o inimigo de Deus. E ele diz: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Quando Eliseu fala, ele fala de si mesmo ou ele fala porque Deus mandou? Deus mandou. Então a ira é de quem? É de Eliseu ou é de Deus?
Vamos destacar 3. Primeiro, mesmo quando passamos por crises graves, Deus não perde o controle da situação. Vocês já viram Deus perder o controle de alguma coisa na Bíblia? Mesmo Jesus na cruz, Deus perdeu o controle? Pois é, eu perco, vocês perdem, mas Deus. E quando esse rei rasgou as vestes, ele estava prestando o quê? Expressando luto, desespero, né? Era, ou foi, né? A maneira que ele tinha para dizer. Por que Deus não age? Como a gente já falou. Vejam bem, podemos e devemos andar pela fé, esperar força e providência em nosso favor de Deus, mesmo diante das circunstâncias difíceis. Nós temos que viver pela fé e não pelo que nós vemos. Como já falamos aqui, nós somos míopes, não temos visão, nós não somos oniscientes. Nós só vemos o que se aparece, o que é aparente para nós. O futuro nós não enxergamos. Nem daqui a 10 minutos nós não enxergamos. Alguém enxerga? Então, irmãos, onde estava a culpa? Quem era culpado dessa desgraça que aquela cidade, Samaria, estava vivendo? Não é fácil administrar incertezas do amanhã, mas temos que ter fé. E não podemos responsabilizar Deus de nada. Deus não ataca ninguém. Deus nos ama. Mas Ele permite as consequências do que fazer. E muitas vezes, irmãos, eu já era para estar morta. Posso dizer com toda sinceridade, sem nenhuma hipocrisia. Se Deus fosse justo comigo, eu não estava aqui na frente de você. Porque quantas vezes eu já pequei contra Ele? Eu já pequei contra Deus tantas vezes e que eu nem percebo. Eu já pequei contra Deus. Coisas que eu nem conheço, sim ou não. Eu já pequei contra Deus. Já me arrependi de coisas que eu percebi e daquelas que eu nunca percebi. Pois é, meus queridos. Isso é muito pior. Por isso que eu digo, meus queridos irmãos, Israel era um povo idólatra, era um povo infiel. E a postura do rei em querer matar Eliseu já está dizendo isso. Matar quem? Um profeta de Deus. Por quê? Porque estava passando fome, porque estava vivendo uma desgraça. Ele tinha que ficar pensando e analisando o que ele fez, o que aquele povo fez para eles estarem naquela circunstância. Mas Eliseu não tinha nada a ver com tudo que estava acontecendo. Como eu já falei para vocês, esse foi o mecanismo de transferência, a síndrome de Adão. Talvez esteja, eu não sei. Eu sei que vocês estão aqui. São poucos, mas eu não sei a dificuldade que vocês estão vivendo. Eu sei a minha. E está difícil. Muito difícil. Mas eu não vou desistir de confiar em Deus. Amém? Amém. E você também não deve desistir. Não deve. Está muito difícil. Eu não sei como é que eu estou aqui. Porque hoje a minha filha sofreu, como eu já falei para vocês. E meu filho também está sofrendo. E eu estou aqui. Eu tenho força alguma? Eu tenho força, irmão? Eu tenho força? Não tenho. Eu não sou nada. Eu sou pó. Sou pecadora. Mas eu sei que o amanhã a Deus pertence. Eu sei que eu posso estar sofrendo hoje, eles também. Mas eu sei que amanhã será um novo dia. Eu não sei se é amanhã de amanhã, 24 horas. Eu não sei se é amanhã daqui a
nem tenho essa pretensão. Mas sei de uma coisa. Se você estiver passando por uma situação como eu, e esteja no seu limite, está mais adentro, pense no Filho de Deus. Quando eu estava no Getsemane, orou em agonia: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E o Pai respondeu o quê? Que haveria ainda mais 3 dias. 3 dias. Ele morreu sexta-feira. Descansou no sábado. E ressuscitou no domingo. Mas morreu. Então, o Deus que nos pede até amanhã é o Deus que soube também esperar 3 dias. E Ele é Deus. A questão principal é não perder fé. Não perca a fé. Não perca a fé, meus irmãos queridos. Nem em momento de dificuldade. E mesmo quando não vemos, Deus está agindo. Eu não vejo Deus, mas eu sei que Ele está agindo. Mas nem sempre Ele mostra para mim. Ele fala com um megafone. Ele nem sempre revela para mim o momento da ação dele. Vamos ler 2 Reis 7, 3 a 7. 2 Reis 7, 3 a 7. E diz assim, eu vou adiantando por causa do tempo, tá? E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrer? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Sírios. E chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ninguém ali. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído do grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvarem suas vidas. Irmãos, vocês acabaram de ouvir aí, não é? E os 4 leprosos estavam ali, presos. Estavam também num momento de dificuldade. Primeiro, porque eles eram leprosos. Segundo, porque eles estavam cercados. Se eles saíssem, os inimigos matariam. Se eles ficassem, eles morreriam de fome. Certo? E agora? É 2 Reis ou primeiro? 2 Reis 7, 3 a 7. Segunda Reis 7, 3 a 7. Já foi lido. Então, por que o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Irmão, quem é que estava agindo na vida desses leprosos? Deus. Deus estava agindo por intermédio deles. A grande verdade é que Deus usa quem Ele quer, quando quer, o que quer, de maneira que quer. E Deus precisa dar explicação para a gente do que Ele faz. Nem sempre a gente entende. E sempre
E se o método de Deus usado por ele parece estranho, também não importa. Não importa, irmão. O importante é que sempre dá certo. Amém? Amém, meus irmãos. Precisamos crer que por trás das crises de nossas vidas, Deus está agindo. No dia seguinte, veja bem, o que Eliseu, em nome do Senhor, profetizou, aconteceu. No dia seguinte, 3,5 quilos de melhor trigo, 7 quilos de cevada estavam sendo servidos por um ciclo de prata. No verso 16, se vocês quiserem ir ao verso 16 de 2 Reis, 7, 16. 2 Reis 7, 16. Então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta do capitão, em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Vamos falar ao homem de Deus. O que falou quando o rei descera a ele? Isso naquela primeira história. E agora nessa dos leprosos. Mesmo quando Deus abençoa, Ele não deixa de reprovar a incredulidade. É por isso que a gente tem que ter cuidado, meus irmãos. Nós temos que crer em Deus. Essa é uma lição para todos nós. 2 Reis 16 a 17. Se vocês quiserem ler, eu vou ler rapidinho por causa do tempo. Então saiu o povo, saqueou o arraial, como você já viu. E essa é a pior parte da história. Aquele homem que duvidou do poder de Deus morreu ali. Viu? É perigoso ser incrédulo. Você que vive lendo a Bíblia. Porque todo cristão tem que ler a Bíblia. Não existe cristão sem a Bíblia. Viu aquele irmão Caio falando aqui? É verdade, irmão. A gente tem que ler a Bíblia de um jeito ou de outro. Mesmo com a missão, a gente tem que ler a Bíblia. Ele viu, mas não tomou posse, porque foi incrédulo. Hebreus 3,12. Todo cuidado, irmão, jamais aconteça a ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Existe a incredulidade entre nós? Claro, irmão, somos seres humanos. Isso sem dúvida. Mas a gente tem que fugir dela e tem que decidir crer. Existem alguns aspectos de um coração incrédulo que eu posso falar para vocês, meus queridos irmãos. O que é um coração incrédulo? Quem se recusa a crer é um coração incrédulo. Deus está falando, Deus manda A, Deus manda B, Deus manda uma criança, até um animal falar. E a gente resiste. Eu estou dentro da igreja, estou numa boa. Deus vai me perdoar. Será? Ou eu estou longe de Deus, vem o irmão, leva a mensagem, aí diz assim, agora ainda não, deixa eu gozar mais um pouco disso ou daquilo. 2. Quem rejeita tudo que é verdadeiro a respeito de Deus, simplesmente por motivos de conveniência. É o que a gente acabou de falar. 3. Se recusar a confiar em Deus. 4. Quem não dá chance? Quem não dá chance do Espírito Santo? Podemos resumir. Quem rejeita o Espírito Santo também é um coração incrédulo. E o 5, volição. Volição é o poder de decisão. Você decide. Você pode dizer, não, eu creio se o Senhor, eu não creio. Tenha fé, vá, pise na água, que o mar vai se abrir. Não foi assim com Moisés? Sim. Meus irmãos, devemos ter a certeza que Deus é fiel. Ele prometeu. Confie
irmão Zé Carlos, confie em Deus, creia em Deus, creia nesse Deus que te trouxe aqui. Você, minha irmãzinha querida, linda, confie no seu Deus. Ele vai te dar tudo o que você precisa. E Ele vai te dar. É só você confiar. O tempo dele não é igual ao seu. Lembre disso. Se não cremos em Deus, não teremos suas bênçãos. Lembra da moça que tocou nas vestes dele? O que ele respondeu? Senti que de mim saiu o poder. Quando alguém pediu, o que queres que eu faça? Será que Jesus não sabia que aquele cego estava cego? O que aquele cego ia querer? Será que Jesus, até uma criança saberia, quanto mais o pai dele, que é Deus. E por que Deus perguntou? Porque ele precisava crer. Ele precisava crer. E ele precisava se conscientizar, sair de dentro dele. Eu quero enxergar. E eu tenho fé em ti. Amém? Amém. É assim que você tem que fazer. A voz está dizendo para você, não creia.